Bom dia, uma grande alegria e um prazer muito grande de estar aqui mais uma vez, cumprindo esse desafio de estar aqui, né, todos os dias pela manhã, para a gente poder fazer algumas reflexões sobre a nossa vida, né, sobre o porquê e para que a nossa existência, não é mesmo? E essa semana, então, a gente começou a entrar na inteligência emocional. Na semana passada, nós passamos aqui a semana toda falando e discutindo um pouco dentro da pirâmide de Maslow e das necessidades neurológicas a respeito da inteligência física, aquilo que o nosso corpo tem como fonte de ajuda para que possamos ter uma vida plena, né? Quais são as forças, quais são as ajudas que o nosso corpo nos traz, né? Que todos nós temos. Então, nesse ponto a gente entra num questionamento muito sério. Não poder reclamar ou questionar falando que ei Magda, bom dia. Não podemos simplesmente questionar e falar fulano consegue, ciclano consegue, meu irmão é melhor do que eu, ou minha irmã, ou meu amigo. Não, todos nós temos natos em nós inteligências. Beijo grande, viu? Todos nós temos inteligências que basta com que a gente fortaleça, potencialize elas, que somos capazes dentro de uma base quase que de equilíbrio e igualdade, tá? Essa semana a gente vai entrar e vamos começar a falar sobre inteligência emocional. E a inteligência emocional, no meu modo de ver, dentro dos estudos que eu tenho elaborado, até porque o meu foco mesmo é a inteligência espiritual, mas para você chegar a ter um entendimento e até mesmo potencializar a sua experiência espiritual, a sua inteligência espiritual, você precisa sim estar dentro de uma conscientização da sua inteligência física e da sua inteligência emocional. A inteligência emocional, para mim, ela é como que o eixo, tá, que dá base para equilibrar as duas inteligências, tanto a inteligência emocional, tanto a inteligência espiritual quanto a inteligência física. Né? Ontem eu estive falando sobre isso na live. Não foi na live, foi na aula. A inteligência emocional, ela comunica, ela é aquela que tem como função comunicar o corpo ao espírito, o espírito ao corpo. É aquela que está como a mediadora. Então, assim, é importante demais da conta termos aí essa inteligência sendo bem usada, que é a inteligência emocional, porque ela vai nos comunicar, ela vai fazer essa comunicação entre o corpo e entre o espírito. Ei, Marcos, muita saudade de você, viu? Mas hoje, no dia de hoje, eu queria passar pra gente tocar um assunto aqui rapidinho, dentro dessa inteligência emocional, que são as nossas crenças e os nossos valores. A importância que as nossas crenças e os nossos valores nos comunica para chegarmos a um grau de plenitude. Porque tudo que o homem crê, uma das forças mais poderosas que existe dentro do homem, bom dia, uma das forças mais poderosas que existe no homem é as crenças dele. Aquilo que o homem crê domina ele completamente. As crenças dominam o ser humano, domina de uma forma. Aquilo que você crê quase que indiscutível em relação
a sua vida. E é dessas crenças que você começa a implantar em você os seus valores. Você tira todos os seus valores das suas crenças. Só que eu sou uma pessoa, como vou trabalhar muito mais a questão da experiência, da inteligência espiritual, as crenças para mim é algo que eu realmente amo demais da conta. Tenho assim uma aptidão absurda para me aprofundar em relação às crenças. As crenças de valores, é lógico, evidente, porque as crenças elas são de fato coisas muito boas, mas o questionamento aqui é a quantidade de crenças que nos limitam. Porque para você ela passa a ser verdade, para você ela passa a ser algo que realmente passa a ser uma religião na sua vida. Então, tem crenças que realmente nos limitam. E as crenças que nos limitam, ela não tem grau de escolaridade, ela não tem. Ela não pega pobre e ignorante, não. Ela vai pegar rico, pobre, ela vai pegar todo tipo de pessoa. Dificilmente alguém não tem uma crença que o limita, mas essa crença para ele é o que o resguarda, é o que faz com que ele seja alguém realmente diferente, né? Que ponha as características e os valores melhores que ela tem, são aquelas crenças, e são às vezes crenças abruptas e muito absurdas. Então, a meditação e a reflexão para o dia de hoje é: será mesmo que eu conheço de fato até onde que vai o meu limite? E o porquê que eu me limito tanto? Por que eu deixo com que certas coisas me paralisam? Mas, enquanto você não souber que isso são crenças que te limitam, você nunca vai fazer essa pergunta. Porque aquilo para você não vai ser uma coisa que vai ter qualquer tipo de importância. Você pode até sofrer com a situação, mas você não vai dar nome para ela segundo essa crença que te limita. Por quê? Porque aquilo passa muito a ser valores. A gente escuta falar sobre crenças limitantes e a gente escuta falar muito sobre valores, principalmente dentro da inteligência emocional, que é uma inteligência que está sendo estudada profundamente nos dias de hoje, né? Hoje a inteligência emocional está bombando aí nas redes sociais, né? Não nas redes sociais, é uma facilidade maior de chegar até nós, mas na nossa história, na nossa vida, no cotidiano. Hoje a inteligência emocional está chegando muito forte. Isso que bom, que coisa boa, graças a Deus. Mas pensar é pessoal, sim. As crenças limitantes. Então, eu já ia entrar aqui para falar exatamente a respeito disso. Uma crença, ela é adquirida, na maioria das vezes, uma crença é adquirida, mas uma crença geralmente é adquirida na nossa infância. Muitas das nossas crenças, elas são carregadas do ambiente que a gente vive, da cultura que a gente tem, da nossa família. Você pode começar a observar que as crenças que às vezes você foi criada tendo, né, que a sua mãe tinha, que seu pai tinha, ela é completamente entranhada em você. E aí você passa para os seus filhos, e os seus filhos passam para os filhos dele, e aí vai essa corrente, né? O Marcos escreveu assim, e como está? E as pessoas estão começando a olhar mais para isso. O cognitivo deixou de ser o mais importante. Não, Marcos, perfeita colocação. É muito verdade mesmo isso. E, de uma certa forma, não deixa de ser preocupante, né? Porque tudo que vira moda, né? Tudo que tem muito fogos e artifícios cega, né? Começa a olhar demais da conta e a gente acaba perdendo a percepção daquilo que é o real,
né, o mais importante. Essa questão, por exemplo, da Magda, quando a Magda perguntou sobre se é uma questão pessoal, o que acontece? O mais importante do autoconhecimento, dessa busca mesmo de estar se conhecendo dentro da sua subjetividade, aquilo que é só seu, e como que você responde a essas crenças, como que você responde a todos esses modelos pragmáticos, né? Esses paradigmas enormes que são incutidos na gente. É muito importante a gente começar a buscar como eu interpreto as coisas, como que eu coloquei isso como verdade na minha vida. Às vezes, aquilo que a gente mais detesta no outro, e aí eu vou colocar assim, muito bem próximo daquilo que é nosso mesmo, que por exemplo, aquilo que a gente... nos nossos pais, por exemplo. Porque fica parecendo assim, nossa, falar que eu odeio meu pai, ou que eu detesto. Não, tem coisas que a gente realmente detesta nos nossos pais. E se você for prestar bem atenção, você está fazendo aquela repetição idêntica. E talvez aquilo te magoa tanto, aquilo te incomoda tanto. Por quê? Porque você não consegue ver que você está produzindo aquilo, e às vezes de forma até piorada, para não falar, né? Você começa realmente a sentir um mal-estar muito maior quando você começa a ver aquela pessoa fazendo aquilo. Por quê? Porque você não consegue enxergar que aquilo está em você e que você tem aquilo muito mais profundo em você do que você imagina. Então é aquela questão de começar realmente a observar e buscar autoconhecimento. Mas é o que o Marcos falou aí, que é uma coisa super interessante, mas não esse autoconhecimento bombásticos de agora, né? Essa questão assim de vamos fazer X, Y, várias coisas e começar... eu não vou conseguir nem exemplificar aqui não, porque eu posso não ser extremamente correta e justa aqui nas minhas falas. Então eu acho que vai ficar subentendido, sabe? A questão é buscar um autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode fazer na vida dele. Por quê? Porque é uma forma, a forma mais responsável que existe de você viver uma vida com justiça, com moral, com dignidade, é quando você começa a observar em você aquilo que não é do outro e que é seu. Quando você começa a observar aquilo, você começa a dar passos mesmo de transformação para esse cuidado, para essa transformação. Mas acima de tudo, a importância de você estar voltando e descobrindo o porquê das coisas. Não que eu acredite que nós vamos ter essa chavinha tão específica na mão, onde que você vai falar, foi isso. Tipo assim, aconteceu exatamente dessa forma. Não. Mas é quando você consegue olhar para o seu passado, consegue olhar para a construção de toda a sua história de vida. Todas essas crenças, como elas foram incutidas em você, como isso foi colocado, e você olha para isso de uma forma, lógico, evidente, que assistida é muito melhor, porque eu acho que é tão complexo que eu não acredito muito nesse autoconhecimento sem ser realmente vigiado e acompanhado. Então, a busca de um profissional eu acho uma coisa assim, extremamente necessária, principalmente nos tempos atuais. Estarmos simplesmente seguindo alguém na internet, seguindo várias falas de várias pessoas, de várias formas, de vários jeitos, e a gente incutindo dentro da gente, a gente começa realmente a fazer uma confusão muito grande, e você nunca vai ter certeza se você está fazendo um comparativo real com a sua própria história, ou se você está fazendo uma grande mistura até mesmo de crenças, até naquilo que a gente, nossa, é tão bonito, né? Fala bem, nossa, aquela pessoa, e se você começa realmente até a agregar, não coisas positivas, mas
mais peso, mais crenças que não te pertencem, que não faz parte da sua história, que não faz parte das suas características, da sua personalidade. Então, pode sim, exatamente isso. Pode ter um efeito reverso absurdo. Então, eu acredito que exatamente é isso aí. A pessoa começar a se culpar muito mais. A verdade, isso mesmo, gente. Tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Eu gosto demais da conta dessa interação aí, porque isso é fantástico, fantástico, fantástico. Então, o que acontece? Quando você começa a estar diante de alguém que está com foco em você, um profissional que está realmente ali com foco em você, vocês criam uma transferência onde que a sua vida é o que vai estar sendo tratado em pauta ali, mais nada. É a sua história, é a forma com que você sentiu, é a forma com que você deu essa resposta é que vai ser tratado. E não um mundo e um universo de falas que de um jeito e do outro. Por quê? Porque o ser humano, ele é único. Único, único, único. Isto mesmo, é isso aí. Muito interessante essa fala. Não se existe julgamentos ali. Aquela pessoa que vai estar ali, aquele profissional que vai estar ali te assistindo, ele vai estar ali simplesmente sendo para você um espelho que vai conseguir te fazer ver você mesmo diante de um próprio espelho, sem qualquer tipo de julgamento, porque o profissional, ele não está ali para poder questionar você, o que você fez ou o que você deixou de fazer, o que você é, o que você deixou de ser. Não, ele está ali para te ajudar a mostrar aquilo que você pode ser, aquilo que de fato é o essencial e o mais importante dentro da sua história, dentro da sua vida. Nossos traumas, as nossas dores, aquilo que é o confronto tão terrível que às vezes existe psiquicamente e inconsciente em nós, ele nos faz ter crenças completamente absurdas. E o mais interessante é que a crença está completamente ligada no mecanismo de defesa. Porque muitas das vezes aquilo que eu ponho como verdade na minha vida, e até que me faz me limitar de tantas coisas, ela entra muito para tentar não me fazer encarar a verdade, não fazer com que eu encare aquilo que é a realidade, que eu preciso encarar, para eu ter uma vida saudável. A questão aqui é quem eu me torno hoje. Como eu posso fazer com que a minha vida seja uma vida saudável? E essa importância de ter uma vida saudável está muito ligada em como eu penso as coisas, em como eu começo a interpretar as coisas. Então, assim, no dia de hoje, a reflexão para a gente é: a minha crença, todas as crenças, as minhas crenças, elas me dominam. Dominam. Toda crença domina o homem. Isso é da natureza humana. Aquilo que ele acredita, aquilo que ele crê como verdade, domina ele. Faz com que você, a toda motricidade das suas respostas, das suas ações, estejam realmente ligadas naquela crença, naquelas crenças, porque são muitas. E você precisa descobrir quais crenças que são de valor e que é de fato extremamente necessário estarmos potencializando elas. E isso aqui é muito pessoal, é aquilo que te faz bem, não é o que as pessoas acham de certo e errado, mas é aquilo que realmente vai te fazer dar uma resposta positiva a seu respeito. Exatamente. As crenças fazem com que a gente nem questione. Exatamente, ela cega. A crença cega. Agora, aquilo que... Todos os valores... Por que eu quis trazer valores junto? Porque todos os valores
o que de fato são valores para mim, e que, porque muita gente fala, mas isso é uma crença que eu tenho e isso para mim é um valor. Aí você olhar de fato, com coragem mesmo, para aquelas crenças e aqueles valores que para você se tornou o ponto final, aquilo realmente te faz bem? Aquilo realmente te deixa feliz? Aquilo realmente te dá uma qualidade de vida? Você tem uma abundância dentro daquele tipo de crença? Agora, não só isto, mas uma tecla que eu vou bater sempre é: qual que é o impacto disso nas pessoas que estão ao seu redor? Exatamente. Entrar aqui numa profunda fala do superego, né, Marcos? Gente, acompanha aí essas falas que estão sendo todas escritas aí, porque, assim, extremamente importante. Isso aqui é um assunto... Ô, Marcos, você não pode entrar nas lives, porque, sinceramente, quando você entra, eu quero ficar horas. Mentira, pode entrar sim, deve. O Marcos colocou aí que as crenças teriam a ver com o nosso superego, assim como nossos valores. É uma pergunta, né? É uma pergunta. Essas crenças teriam a ver com o nosso superego, assim como os nossos valores? Olha, tem, com certeza tem, né, Marcos? A ver com o nosso superego, sim. Porque... Mas eu acredito que existem crenças que elas têm muito a ver também, porque eu falo assim, como a crença é aquilo que nos domina, de fato, como a crença é aquela que realmente nos faz ter essa motricidade de vida, eu digo para nossa inteireza inteira, né? Para nossa inteireza inteira é ótimo, mas para essa união do meu inteiro, né? Daquilo que é trino em mim, eu acredito que, porque o superego também é uma instância, né? O superego, ele tá muito ligado. Eu acho que dentro do superego as pessoas têm muita crença limitante até, que limitam muito ela. Mas não, até que também o superego, ele ajuda bem a controlar os nossos impulsos, né? Também. Porque uma das minhas crenças, por exemplo, que eu quero colocar aqui, eu acredito muito dentro dessa questão da inteligência espiritual, por exemplo. Eu acredito que uma das coisas, por exemplo, que nos são necessárias é a ira. E não é a ira, né? Eu acredito que o ser humano que não tivesse esse sentimento, essa sensação de protesto, de às vezes se incomodar profundamente com as coisas que estão acontecendo ao redor dele, ele seria uma pessoa extremamente apática e que, de uma certa forma, tipo, não ia estar respondendo sequer para a defesa da sua própria dignidade de vida mesmo. Isso é muito uma fala do superego, né? O superego está ali para proteger completamente a minha moral, a minha índole, aquilo que eu acredito como uma crença, porque é uma crença. É aquilo que eu acredito. Mas como eu vou reagir a respeito disto, né? Como que eu reajo a respeito desse questionamento que às vezes vai me incomodar de tal forma que vai me deixar com raiva, às vezes até. Como que eu vou reagir a respeito disso é que muda todas as coisas. Então, se eu tenho uma crença de que tenho que quebrar o pau mesmo, que eu não levo desaforo para casa, e que se fizer isso comigo eu tô gritando e tô quebrando tudo mesmo, eu acredito que a pessoa perde completamente a razão. Ela não vai conseguir, de fato, realizar a justiça que ela busca. Porque na ira, você precisa mesmo trabalhar é a justiça. É buscar aquilo que eu tenho que fazer, de fato, para resolver aquela situação. Eu não tenho mesmo que levar desaforo para casa. Eu não tenho mesmo que aceitar coisas que não estão dentro daquilo que tem que ser mesmo. Eu digo dentro de uma justiça real, dentro de uma justiça humana mesmo. Não vou aceitar. Eu não preciso aceitar.
Mas como eu busco resolver essas coisas? Como eu busco responder a esse tipo de coisa? Por quê? Porque como que isso vai me impactar? Né? Se eu sair gritando, xingando e brigando porque eu estouro, porque eu não consigo controlar essas emoções, eu falo sempre desse equilíbrio entre o físico e o espírito, como que eu vou ficar? Quer dizer, eu vou melhorar alguma coisa pra mim? Eu vou tentar resolver as coisas e eu vou conseguir? Eu posso até conseguir, quebrando a cara de uma pessoa por aí, e nunca mais a pessoa olhando pra minha cara e nunca mais me procurar e acabar. Mas qual que vai ser o impacto disso dentro da minha vida? Então, eu acredito que as crenças, elas precisam ser crenças de valores, que vão agregar para a minha vida valores que vão fazer uma pessoa muito melhor. E muito melhor por quê? Muito melhor porque eu preciso ser melhor para eu me sentir bem, para eu estar feliz, para eu ter uma vida mais tranquila, em paz. Né? Porque eu acredito que hoje uma coisa que é indiscutível e que deveria ser uma crença completamente unânime em todos. Exatamente, a ira é um prazer momentâneo, não a ira em si, né? A explosão, a falta de autodomínio, a falta de autocontrole é uma coisa que só é momentânea, mas tem características, tem efeitos às vezes muito catastróficos na minha própria história. Então até onde que eu vou conceber isso, não é verdade? Agora, o superego, por exemplo, nas crenças, tem algumas coisas que a gente não pode levar em consideração, porque são crenças que limitam profundamente. São pessoas, por exemplo, que são criadas de uma forma que vão aprisionar elas, que os pais acreditam que tem que ser assim. Eu vou dar um exemplo assim, seríssimo, tá? Sobre algumas morais religiosas, por exemplo, absurdas, e que fazem as pessoas se tornarem verdadeiros psicopatas nas entrelinhas, né? Porque a pessoa tem um problema tão sério com as coisas que o superego colocou na cabeça dela, como uma moral ética desregrada, absurda, sem limite, e que ela não vai dar conta, que são coisas tão alta, de peso tão absurdo, que ela não vai dar conta de responder, porque ela é só um ser humano. Tem certos tipos de crença que faz com que a pessoa, para ela conseguir sobreviver sobre aquela crença, né, para ela continuar dando um sim sobre aquela crença para ela vai precisar de virar um anjo ou um demônio. E aí, na tentativa, às vezes, de virar um anjo, que realmente só responde sim a coisas que absurdamente o corpo não vai falar, o corpo não vai dar conta de responder, elas se tornam, às vezes, anjos visíveis e demônios escondidos. Então, assim, são respostas que às vezes chegam a ser assustadoras, porque as pessoas passam por pessoas muito boazinhas. Morro de medo de gente boazinha. Ei, você tá bom? Faço até assim. Por quê? Porque não existe isso, ninguém consegue ser assim o tempo inteiro. A gente é ser humano, nosso corpo é uma máquina que funciona de uma forma que não dá simplesmente para me virar e falar, não, isso você não vai fazer. Isso é mentira, tem um monte de coisa que são crenças que são tão mentirosas, são tão absurdas, que vai fazer com que as pessoas se tornem pessoas extremamente fracas. Tem situações, por exemplo, que você vai tentar reagir sobre elas, que você vai tentar virar e falar não, 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 aquele peso, aquela culpa, aquele julgamento absurdo que te enlouquece completamente. E quando você vai ver, você não vai conseguir falar não. E quando você faz, aí depois você entra com um estado muito mais caótico, que é aquele estado absurdo de falar, ai meu Deus, por que eu fiz, não sei o que. A gente já viu quantos casos que a gente já viu dos martírios, chicotear as costas, não, tem situações assim muito loucas. Então eu acredito que o equilíbrio das nossas crenças, dos nossos valores, tá? Eu acredito que passar até um esquemazinho depois, vou fazer um esquemazinho depois, assim, bem interessante, por exemplo, de perguntas que a gente precisa fazer e que seria super interessante, dentro do mundo que a gente vive, dentro das leis que a gente precisa respeitar,
fazendo se aquilo ali realmente é uma crença que realmente agrega valor ou não, ou que ela me limita, porque é muito sério também você pensar que tem coisas que para você é de enorme valor e tá te limitando de ser uma pessoa muito melhor. Porque eu acredito que o valor maior está na pessoa que eu me torno. E a primeira pessoa que eu preciso fazer bem é para mim mesma. Agora, os limites estão naquilo que eu tiro de mim. E quando eu tiro de mim, eu também tiro daqueles que estão ao meu redor e que eu poderia estar dando muito mais. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Gosto muito, muito, muito quando existe essa interação aqui, porque vocês não têm noção do quanto que isso me faz pensar, quanto que isso me faz reagir melhor dentro de mim. Assim, eu gosto muito, 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 muito disso. Eu quero convidar vocês, assim, sempre que vocês puderem estar passando por aqui, para poder agregar. Como fazer quando repassamos isso para os nossos filhos? Então, é o que eu acabei de colocar aqui, a seriedade de estarmos. O tempo inteiro a gente vai estar passando para os filhos. Isso é um fato. Enquanto eu não tenho consciência, enquanto eu não tiver a certeza daquilo que é meu e não é do meu filho, eu vou incutir no meu filho aquilo que é meu. Isso é um fato. E quando o filho chega na adolescência e começa a ter todas aquelas entre pai e mãe, é quando o filho começa a responder por ele mesmo, ele começa a querer responder por ele mesmo, querer, né? Porque mãe, às vezes, tipo eu, deita a mão e fala, não, você tem que fazer o que eu quero, é assim que vai ser e pronto, e acabou. Então, muitas das vezes, esse grito na adolescência de até começar a nos fazer sentir, ai meu Deus, o que eu vou fazer, meu filho agora? É porque ele está tentando ser ele. É porque ele está tentando dar resposta naquilo que é a vida dele, que é a história dele. Uma das coisas mais difíceis que eu acredito ter passado na minha vida foi quando eu comecei a ter realmente a certeza de que eu precisava deixar meus filhos terem a vida deles. Porque a vida deles não era minha. Não era e pronto, acabou. E a minha filha tá denegrindo a minha imagem aí. É isso aí, gente. Mas essa busca dos nossos valores e daquilo que são as crenças que nos limitam, ela é extremamente importante. Porque eu preciso, para ser realmente alguém bom para mim e útil para quem está ao meu lado, é ter essa consciência de que eu preciso de primeira mão cuidar da minha vida, cuidar da minha história, cuidar das minhas crenças, cuidar dos meus valores e ter um bom contato de verdade comigo mesmo, porque aí eu não vou ser aquela pessoa que vai estar influenciando de forma negativa as pessoas que estão do nosso lado. Que isso é muito sério mesmo. As crenças, num todo, elas não são. Se você tem valores e crenças que são realmente boas, você não precisa incutir isso à força na vida de ninguém, né? Você precisa de fazer o quê? Você precisa de ser uma pessoa maravilhosa, porque tem crenças que nós vamos passar para os nossos filhos que são extremamente maravilhosas, que são de valores maravilhosos. Então, que ótimo! Mas a gente não precisa de colocar isso neles quase que como uma agulhada. A gente precisa simplesmente ser aquilo que para mim está sendo realmente verdadeiro, bom, mas dentro de uma consciência. Se eu estou fazendo mal para mim, se eu estou fazendo mal para o outro, peraí. Você está levando uma vida boa? Você está levando uma vida realmente tranquila? Você deita no travesseiro e dorme tranquilamente? Ou você, até as somatizações, as patologias que estão nos acontecendo, qual que é, no fundo, a realidade disso? Então a gente tem que buscar isso tudo. Chega um momento em que temos que deixar nossos filhos escolherem também. Com certeza. Agora, fácil não é não, né, Marcos? Não é fácil não, mas é libertador. Porque até o ponto que a gente tem que cuidar deles, realmente, responder por eles, até porque dentro de uma lei a gente responde também pelos nossos filhos. Eu falo aqui em casa o seguinte: enquanto eu estiver respondendo por você,
peraí, vai com calma, porque eu não vou ser presa por sua causa. Mas, depois, fazer com que eles assumam a responsabilidade deles faz com que eles se tornem pessoas mais responsáveis e até comecem a ter uma forma de buscar a sua consciência, a conscientização de si, porque senão a gente tampar buraco o tempo inteiro, a gente vai levar uma carga que não é minha. Eu não estou afim de ficar levando carga que não é minha, não. A minha já é muito pesada. E não podemos sempre enrolarmos eles em um plástico bolha como se nada pudesse acontecer. Isso é fato. E quando isto acontece, pais que começam a proteger os filhos, Marcos, uma das coisas super interessantes, e que eu vejo isso assim profundamente, os pais que estão vivendo muito dessa forma, né, enrolando os filhos num saco bolha, que eu achei o máximo, porque tem que ser um saco bolha, porque aí na hora que encosta não machuca ainda, né? Talvez são aqueles que mais machucam os filhos. E não fazem aquilo pelos filhos, realmente. Ontem eu estava falando sobre relacionamento, sobre amor e relacionamento. Quantas das vezes a gente fazer com que os nossos filhos tenham aquele padrão que eu acho que é o bom, está muito mais ligado naquilo que as pessoas vão ver como eu sou uma boa educadora. Eu não estou amando de fato os meus filhos quando eu coloco eles dentro daquilo que eu preciso, que tem que ser da minha forma. Que as pessoas têm que enxergar os meus filhos perfeitos, porque aí eu fui a melhor mãe do mundo para educá-los. Eu não estou amando eles, mas estou num egoísmo absurdo aí, uma necessidade enorme de ser aceita e aplaudida pelo público externo, que nada tem a ver com a minha intimidade real. Os meus filhos, para serem felizes, responsáveis, eles precisam chegar um tempo de que é eles mesmos que precisam. Não, tem uma parte que você vai assistir e pronto, e acabou. Agora, muitas das vezes também, os pais, eles são os principais responsáveis até por essas crenças e pela forma com que ele criou o filho. Responsáveis eu acho que eu fui demais, né? Porque às vezes eles também são condicionados a coisas aí que nem sabem. Mas a gente precisa saber que muito daquilo que está nos nossos filhos, até das mágoas, dos traumas, eu sou, de uma certa forma, um pouco responsável. E por isso eu preciso ter um olhar muito mais transparente mesmo, ver a realidade, saber pedir perdão, saber conversar, saber brigar às vezes também. Às vezes falar não é importante. E não falar não para as escolhas dele, mas falar não para aquelas escolhas que os filhos querem que você também tenha. Só porque eu sou seu filho, você vai fazer, tem que ser desse jeito. Tem que ser não, minha vida é minha vida. Então, cuida da sua, eu cuido da minha. Lógico, evidente que dentro de um âmbito, quando a gente tem uma conscientização maior, quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente realmente começa a tocar o amor de forma real, vai ter um respeito e vai ter até mesmo um certo cuidado de saber que, peraí, minha mãe não é porque ela é minha mãe que ela tem que aceitar tudo de mim. Agora, não é porque ele é meu filho que ele também tem que aceitar tudo de mim. Não, cada um tem sua história. O respeito, ele vai estar dentro de valores que são importantíssimos a gente ter. Uma das crenças que a gente precisa valorizar demais da conta é o respeito. Respeito mútuo, de real. Mas eu só vou respeitar alguém quando eu começar a respeitar a mim mesmo, tá? É verdade. Assistir com um certo desapego. Uma das crenças extremamente limitante é apego. A palavra apego deveria ser retirada da nossa alma. Apegar-se a certas coisas. O homem nasceu para ser livre. Então, ter algo, fazer uso das necessidades, ótimo. Agora, ter apego é querer possuir aquilo que não me pertence. Apego é possuir o que não me pertence. Os meus filhos, que eu amo de paixão, eu tenho a alegria e o prazer de poder conviver com eles. E de vez em quando o ódio de conviver com eles. Mas eles
A vida é deles. Eles não são meus. Eles fazem parte da minha história. É só presente. Presente que tem a própria personalidade, a própria história, a própria vida. E graças a Deus, assim a gente vai levando a trancos e barrancos, mas relacionar-se não é brincadeira. Mas é a coisa mais deliciosa do mundo. É o que me faz se... O relacionar me faz de fato ser alguém capaz de identificar o bom e o ruim, capaz de identificar aquilo que eu preciso mudar e aquilo que eu não preciso mudar. É nas relações que eu dou de cara com as minhas piores mazelas, é nas relações que eu dou de cara com as minhas, com os meus dons e os meus talentos. Então, assim, é um campo de batalha. É muito gratificante, isso mesmo, Ana. É muito, muito gratificante. Mas, se eu não busco, de fato, conhecer quais são os verdadeiros valores e quais são aquilo que eu acredito dentro de uma realidade, porque, gente, crenças é uma coisa tão complicada, é uma coisa tão profunda para ser tratado, porque uma crença que para mim pode ser muito real e para outra pessoa, por exemplo, para um filho, uma pessoa que mora muito próxima de mim, ela pode ser uma crença realmente contrária, apesar que um relacionamento bom, comungar das mesmas crenças, ajuda bem. Mas isso não dá o direito de que eu vá lá e fale com o outro que é a crença dele que está errada e pronto, acabou. Mas não dá o direito ao outro de chegar perto de mim e querer enfiar a goela abaixo aquilo que é a crença dele também. É muito importante esse respeito. E o que me agrega valor, o que vai realmente agregar valor é o que é o mais importante. Quantas pessoas que em nome de Deus faz verdadeiras atrocidades. Atrocidades em nome de Deus. Isso eu vou te falar, uma coisa que me irrita profundamente. Mas eu preciso realmente cuidar de mim. Eu preciso cuidar das minhas respostas, porque eu só tenho controle real. Hoje, principalmente, que eu tô com todos os meus filhos maior, o que eu tenho mesmo controle real são as minhas respostas. Aquilo que eu tô devolvendo para o mundo é aquilo que eu vou receber de volta, e isso é fato. Então, assim, a gente precisa muito prestar atenção. Se eu estou devolvendo para o mundo, é porque eu, de fato, estou recebendo isto. Então, assim, muito, muito importante levar em consideração que não adianta nada eu tentar fechar os meus olhos e falar, eu não vou mudar porque é assim que eu sou. E é assim, sabe aquela pau que nasce torto, nunca se endireita? Até a cinza fica torta. Não tem esses monte de frasezinhas de crenças limitantes aí, que você passa a vida inteira acreditando assim. Eu sei, Maria vai fazer 17 anos, para mim já é maior. Eu cresci quase que boa parte da minha vida escutando, e não era da minha mãe, mas de alguns dos meus irmãos, de que eu não ia dar nada que prestasse, porque eu era muito serelepe mesmo. Na minha adolescência eu entrei num impacto de muito serelepe mesmo. E na verdade, hoje, depois de quebrar essas crenças que me fez muita coisa ruim na vida, muita resposta ruim na minha vida, eu vi que aquilo que assustava a minha família era de fato a minha coragem. Eu era muito mais corajosa do que vocês podiam imaginar, correndo atrás dos meus ideais. Eu queria ser feliz, eu acreditava que o ser humano poderia ser feliz sim, porque a gente não tinha uma vida lá grandes coisas, extremamente limitada de tudo, não podia aquilo, não podia aquilo, isso, tinha uma vida muito limitada, e eu nunca acreditei naquilo. Então, não acreditar naquilo, bater de frente com aquilo, fez com que muitas pessoas olhassem para mim e me vissem como uma ameaça. E, graças a Deus, depois de 37 anos, porque foi muito tempo,
eu comecei a ver de outra forma e falar, opa, peraí, pode sim. Pode sim, pode sim, pode sim, pode sim. Posso sim, posso sim, posso sim. E eu acho que o mais importante é olhar e ver o quanto que eu estou impactando na vida do outro, né? Porque eu posso isso, mas para isso eu vou ter que passar por cima de 10 cabeças, 20 cabeças, que aí eu não posso não. Então, quais que são as crenças que agregam de fato valor para um ser humano que convive, que relaciona? É da prole. Nós somos animais da prole. A gente precisa de conviver. Então, se eu preciso de conviver, a minha vida ela não é simplesmente um egocentrismo. Ela precisa ser uma vida, sim, comunitária. Eu tenho outras pessoas. Viver bem implica, sim, em como que o outro do meu lado está. Porque simplesmente eu estou bem, eu estou sentindo bem com aquilo e eu estou matando o outro do meu lado, me desculpa, mas isso é outra crença que limita o homem. E como tem sido falado isso. Viva bem, o seu jeito é o jeito certo. Tá, o meu jeito é o jeito certo. Eu preciso sim, mas e o impacto que eu tenho sobre aquelas pessoas que estão ao meu redor? Isso também é muito importante. Então, valores está muito ligado a respostas corretas, respostas assertivas que eu estou dando para a humanidade, porque é um efeito em cadeia, mas para a humanidade, mas o principal mesmo é quem está de fato mais próximo de mim. Porque também ser fantástica aqui nas redes sociais, falando palavras maravilhosas e positivas para as pessoas que estão aqui me escutando. E nossa, é isso aí, sendo aquela pessoa que todo mundo olha e fala, ai, mas uma fantástica pessoa maravilhosa, mas quem está de fato perto de mim, está vivendo outra realidade, quer dizer, eu vou continuar sendo uma mentira. Eu acho que a crença mais real que existe é a minha verdade, ela está condicionada, sim, àqueles que estão mais próximos de mim. A realidade que eu vivo tem que ser essa aqui. Esta que você vai, de fato, olhar e ver. Magda escreveu uma pergunta aqui. Nós somos analisados e observados o tempo inteiro. Muitas das vezes as pessoas que estão de fora, e principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, eles de fato estão olhando para você, e você talvez tentando ser a Mulher Maravilha ou o Super-Homem para um resto que nem está te vendo direito, que não convive com você, porque você só quer um status e uma imagem. Você está sendo para essas pessoas que estão perto de você uma farsa. E pensa o impacto que a gente não emana para essas pessoas, quando na verdade eu estou ali tentando passar por uma pessoa linda, maravilhosa, e eu sou uma farsa para aqueles que estão de fato perto de mim. E para isto é que eu falo que eu sempre gosto de bater na tecla da raiva, da ira, às vezes, que é faz parte da natureza, é nato em nós, tá? Essa reação é uma reação natural do homem. Aí você explode explode o tempo inteiro, mas na hora que ei, lindas, tudo bem? Não, não é por aí, né? Vamos ser nós mesmos em qualquer lugar, dentro, fora, mas esse tem que ser as nossas crenças reais. Não ser uma falsa, não ser uma imagem ridícula e mentirosa, porque eu só vou ser uma imagem real quando eu for em qualquer lugar. Isso agrega valores em qualquer lugar, porque uma coisa é fato, né? A gente precisa saber. O ser humano, ele tem faro para mentira, e isso é ótimo. O ser humano começou a te acompanhar, começou a estar perto de você, não adianta, ele tem faro para mentira, para falsidade. E eu acho que isso é importante demais, porque afinal de contas nós somos pura energia. Gente, um beijo muito grande, muito obrigado mais uma vez, que delícia, foi muito gostoso
com vocês, comigo amanhã ficou muito melhor, muito melhor, muito melhor. Tá vendo que diferença? Obrigada, minha filha. Mamãe te ama demais da conta. Olha, quando eu estou aqui de manhã mesmo, fazendo meu vídeo, cumprindo meu desafio de estar aqui, aprendi com um exemplo fantástico seu, viu, Marcos? Eu acho sensacional. Tô ali direto vendo todos os seus vídeos que você colocou esse desafio e continua, eu acho sensacional. Eu falei, vou colocar esse desafio também. Eu tenho muito mais facilidade para estar aqui, falando igual uma louca aqui ao vivo. Mas quando eu estou aqui, eu faço, estando ou não alguém, estando ou não aqui na live, eu faço, deixo salvo, porque eu acredito que aí vai, né, quem quiser depois, tá vendo, vai, ótimo. Mas que delícia quando vocês estão aqui. Muito, muito gostoso mesmo. Porque interagir é bom demais da conta. Muito obrigada. Beijo grande, Magda. Saudade demais de você, viu? Não vejo a hora da gente encontrar de novo e dar aquele abraço forte. Muito obrigada, Marcos. Gratidão de verdade. Olha, eu tenho realmente um respeito muito grande por você e eu te acho uma pessoa extremamente fantástica. Sempre, sempre, sempre. Sempre senti um faro de verdade em você. Obrigada, meu bem. Eu acho que o maior sucesso está... Amém, Marcos. Você também tem faro pra verdade, né? Faro pra verdade, uma louca de verdade. Eu amo, tá? Porque eu tenho muito medo dessa normalidade dos tempos atuais. Nunca fui muito fã dessa normalidade, desse limite normal, dessa limitância, né? Normal. Mas eu realmente tenho um respeito muito, muito grande por você. Amo demais a Magda também. E assim, eu quero muita gratidão à minha filha aí, que tá me dando maior apoio aí, tá? Ela tá sempre do meu lado, na unha e nos abraços. Mas a gente tá vivendo uma vida da forma... buscando viver a vida da forma mais correta possível, não para aquilo que o mundo acha, o que as pessoas acreditam que tem que ser o bom para mim ou para ela, mas aquilo que vai ser bom para nós, de fato, que estamos aqui vivendo juntas e que precisamos viver mesmo, realmente, tendo uma história real, né? Porque é quem está mais próximo da gente é que faz com que a nossa vida seja melhor ou pior. Beijo muito grande. Amanhã nós estamos aqui firme e forte de novo. Se Deus quiser. Grande, grande.